E aí, dá para ser liberal e conservador ao mesmo tempo ou isso é uma incoerência? A língua é viva e, como tal, palavras vão mudando de sentido ao longo do tempo, ou mesmo geograficamente. Aliás, essa costuma ser a fonte da maioria das discussões. Eu tenho certeza de que você já viu duas pessoas brigando, mas que na realidade não tinham percebido que estavam concordando. Uma das técnicas que eu uso na compreensão de uma palavra é a análise do que seria o seu oposto. Hoje mesmo eu ouvi a palavra democracia sendo utilizada como oposição a autoritarismo, em vez de a aristocracia, teocracia ou outra cracia dessas. Essa mesma pessoa usou a palavra liberalismo como oposição a socialismo. Captou o que ela fez? Se liberal se opõe a social, logo liberal é individual. Pronto, chamou o liberal de individualista egoísta. E é assim que os mal intencionados manipulam o nosso pensamento, alterando o significado das palavras e distorcendo a comunicação. Liberalismo vem de liberdade e, portanto, se opõe a autoritarismo, que vem de autoridade, a autoridade de obrigar o outro. Ou você é livre para decidir e agir, ou você tem o dever de agir de uma certa maneira e é proibido de agir de maneira diferente. Liberalismo, então, nasceu de uma reação à autoridade do rei absolutista, que mandava geral e que objetivava, na época, a limitação do poder do Estado, a proteção da vida, da liberdade e da propriedade. O conservadorismo vem de conservar. E eu já deixo aqui como dica a leitura desse livro aqui, do Roger Scruton, Como Ser um Conservador. A origem do conservadorismo moderno está em Edmund Burke, lá na época da Revolução Francesa, como uma reação aos excessos dessa. Ei, vocês estão indo rápido demais e estão destruindo coisas que levaram gerações para serem construídas. Construir dá trabalho, destruir é rápido. O conservadorismo, portanto, ele se opõe à ideia de progressismo, à ideia de progresso, de caminhar, de mudar as coisas para ontem. O conservador não se opõe de todo às mudanças, mas ele deseja que elas sejam pensadas e que, se tiverem que ocorrer, ocorram de maneira mais lenta, ao longo das gerações. Já o progressista defende o choque e a ruptura. Na arte, essas ideias de chocar e desconstruir, elas ficam bem visíveis. Tem muita gente por aí utilizando a palavra liberalismo como sinônimo de progressismo, muito comum nos Estados Unidos. Um liberal raiz jamais vai obrigar o outro a nada, nem mesmo a engolir o tal progresso, ainda que ele ache que o tal progresso seja o caminho certo. Definindo desse jeito, é perfeitamente possível ser um liberal e um conservador. Basta que não se obrigue ninguém a nada. A minha religião é X. Ok, mas você quer ter a religião Y? Ok também. O conservador que quer impor a sua visão de mundo ao outro não é só conservador, ele também é autoritário. E as duas coisas não precisam necessariamente virem juntas. Aliás, tem muita gente progressista que é autoritária, querendo empurrar goela abaixo a sua visão de mundo. Como liberal, eu já deixo aqui a minha opinião. Autoritarismo jamais. A força do Estado, ela só deve proteger a vida, a liberdade e a propriedade. Claro que ainda cabe debate sobre o que é cada um desses três direitos. E é justamente dentro desse debate que o liberalismo engloba uma gama de visões. Proibir o aborto fere o direito à liberdade da mulher? Mas onde fica o direito à vida do feto? Proibir as drogas fere o direito à liberdade do indivíduo? Mas e a influência dos vícios na segurança pública com a nossa liberdade de ir e vir? E o direito do dono da propriedade de plantar maconha no terreno dele? Ou de abrir um cassino no mesmo terreno? Não ter posição fechada nesses pontos não é ser em cima do muro, é reconhecer a complexidade desses temas e como esses direitos se entremeiam. Repito, eu sou radicalmente ponderada, porque no final a vida raramente está em um extremo ou no outro, mas nas complexidades no meio do caminho.